Olá, vamos compreender alguns pontos destacados no capítulo 3 do livro Evolução de Mark Ridley. Neste capítulo, que tem como título As Evidências da Evolução, questionaremos se, de acordo com as evidências científicas, uma espécie evoluiu em outra no passado ou se cada espécie teve uma origem separada e permaneceu fixa na sua forma desde então. Vamos discutir três teorias: a evolução, que vimos no capítulo 1 do livro, o transformismo, no qual as espécies mudam, mas houve um número de origens de espécies equivalente ao número de espécies, e a criação separada, na qual as espécies se originaram-se separadamente e permaneceram fixas. Se as espécies tiveram origens separadas e se elas mudaram depois de suas origens, são duas questões separadas. Alguns tipos de evidência, portanto, podem dizer respeito a uma questão separadas, mas não a outra. Vamos nos concentrar nas evidências que podem ser utilizadas para testar e comparar as três teorias. Por exemplo, o HIV ilustra a evolução em uma escala de tempo de dias. Ele utiliza RNA como seu material hereditário e na sua célula humana. A maquinaria de transcrição normal da célula, então, produz múltiplas cópias da versão de RNA do vírus. O HIV evoluiu para formas resistentes às substâncias. Por isso, ele é resistente a algumas medicações. Em uma pequena escala, a evolução pode ser observada enquanto acontece na natureza, como no caso dos padrões de coloração de mariposas e nos experimentos de seleção artificial, como aqueles utilizados no cruzamento de variedades agrícolas. A variação natural pode ultrapassar a fronteira da espécie, como, por exemplo, nas espécies em anel de salamandras, e novas espécies podem ser criadas artificialmente, como no processo de hibridização, e de poliploidia, pelo qual muitas variedades agrícolas e hortícolas foram criadas. Neste capítulo também vamos observar e entender que a evolução em pequena escala combina com os princípios extrapolativos do uniformitarianismo, que sugere que toda a vida poderia ter evoluído a partir de um único ancestral comum. E as semelhanças homólogas entre espécies, entendidas como semelhanças que não teriam que existir necessariamente por qualquer pressão funcional, sugerem que as espécies descendem de um ancestral comum. Homologias universais, como o código genético, encontradas em todos os seres vivos, sugerem que toda a espécie são descendentes de um único ancestral comum. O registro fóssil fornece algumas evidências diretas da origem de novas espécies, e a ordem de sucessão dos principais grupos de registro fóssil é prevista pela evolução e contradiz a origens separadas dos grupos. Compreendemos também que a criação independente de espécies não explica a adaptação. A evolução, pela teoria da seleção natural, oferece uma explicação válida. Mas é importante também reforçar que não há necessidade de conflito entre a teoria da evolução e a crença religiosa. Essa não é uma controvérsia de e ou, na qual aceitar a evolução significa rejeitar a religião. Nenhuma crença religiosa importante é contradita pela teoria da evolução, de modo que a religião e a evolução deveriam ser capazes de coexistir pacificamente no conjunto de crenças sobre a vida de qualquer pessoa.